Pessoal, boa tarde. Alô? Boa tarde. Em nome da Rockwell, queria agradecer à Faculdade de Medicina, à Poli, a todos os organizadores do evento pelo convite, agradecer a vocês também pela presença e trazer o ponto de vista da Rockwell. A Rockwell Automation é uma empresa que se dedica exclusivamente à automação industrial e que está presente em 80 países. Aqui no auditório nós temos alguns clientes nossos. Temos fabricantes de máquinas, temos usuários finais. Então, em parte da cadeia nós já estamos. E o nosso ponto de vista vai ser conversar com vocês sobre como é que entram os nossos produtos nesse desafio, mais esse que vocês têm. Não sei se todos sabem o que sejam os produtos da Rockwell, mas basicamente nós fornecemos controladores para o processo, que grosseiramente funcionam como se fosse um computador. Tem um programa, esse programa é o que faz a sua máquina funcionar, tem uma linguagem para ser desenvolvido, e ele tem que ter uma disponibilidade muito grande. Essa é uma preocupação muito obsessiva até da indústria, e às vezes ele até aguenta o tranco demais. Tem que aguentar vibração, choque, temperatura, e nós temos produtos que aguentam tanto tranco que o pessoal se recusa a atualizar. Então, tem um produto, por exemplo, que foi lançado em 76, foi obsoletado em 2001, e até hoje o cliente não quer tirar, porque ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e muitas vezes o cliente não percebe que os requisitos de comunicação, até para entrar em toda essa discussão de rastreabilidade, eles não tinham naquela época. Então, nós estamos lá, dentro dos painéis que vocês viram em alguns slides pela manhã, lá dentro estão os nossos controladores, nos bastidores. Fornecemos softwares também, softwares que, entre outras coisas, podem servir como um portal para pegar informações de diferentes bases de dados, diferentes controladores, que não sejam só da Rockwell, e compartilhar isso com quem queira ou quem possa acessar esses dados. Basicamente, queria conversar rápido, e são 30 minutos cravados que a gente tem para falar, sobre o panorama atual, qual é a situação do lado da indústria, como é que anda a tecnologia, comentar um pouco sobre os desafios da indústria farmacêutica, falar um pouco sobre a empresa conectada e também sobre Ethernet, que é uma onda que veio para ficar. Hoje nós estamos num momento de mudança muito grande, um impacto muito grande dessa Torre de Babel. Você imagina, quem não quer trocar um controlador de 1976, que foi obsoletado em 2001, como é que ele recebe essa informação sobre nuvem, sobre virtualização, sobre cloud? E a gente tem nessa discussão uma série de elementos que acabam afetando diretamente o trabalho e as configurações. Em termos de dinheiro, a Cisco levantou como sendo 14 trilhões o que tem em movimento de negócios nessa tal de internet das coisas. Então, por tabela, nós vamos falar de cloud, vamos falar de Big Data. Big Data, na verdade, o volume de dados trocado pelos segmentos já está indo para uma nova medida, que são os exabytes. Então, aquele HD externo que você queria de 1 terabyte, um exabyte dá 1 milhão deles. Pode parecer muito, mas não é. Você pegar uma medida que o pessoal usa, né, são os dados gerados por voos. Um voo de 4 horas, se você considerar 4.000 voos desses, pronto, já deu um exabyte. Então, o pessoal vai indo para outras medidas. Nem todos esses dados são informação. Então, o bom senso continua prevalecendo, as discussões que a gente tem na área industrial sobre o que é dado, o que é informação, continuam valendo. Então, por exemplo, com a internet das coisas, a geladeira vai ter um endereço IP. Ela vai poder ser acessada via internet. Então, você vai poder saber quanto de energia ela está gastando. Você vai poder saber quanto está a temperatura dentro da sua geladeira. Eu não sei até que ponto isso é útil, e nem como você viveu sem essa informação até hoje. Mas é a informação que vai estar disponível, e o filtro do que é dado e do que é informação continua valendo. A gente vai precisar disso, né? Alguns problemas que a gente já enfrentou na área industrial. Quer dizer, hoje nós já temos a internet das coisas, já existe. Houve muita resistência no começo, mas a internet se consolidou como um padrão. Então, quando eu falo de diferentes redes, posso até falar de diferentes protocolos, mas a rede é a internet. Isso já se consolidou muito. E cada elemento dentro da fábrica já deve ou já pode estar conectado com seu endereço IP e dando as informações, avisando você que no próximo turno deve ser feita uma limpeza,
ligando para você, mandando e-mail para você, tornando a sua vida mais feliz, mais eficiente, mais proveitosa. E aqui a gente acaba resolvendo alguns problemas que hoje o pessoal está recebendo na área médica, por exemplo. A Rockwell tem um trabalho muito forte no chão de fábrica e uma parceria com a Cisco, que tem uma presença muito forte no corporativo, no IT. E os nossos amigos da Cisco comentam sobre alguns problemas recentes para eles. Público médico, por exemplo, contando de uma máquina de tomografia que mandava e-mails para os médicos a respeito dos exames dos pacientes deles. Muito bem, só que aquilo era um computador, estava na rede, e o vírus que foi para essa máquina foi para todos os médicos, que perderam todos os seus computadores, tudo que eles tinham neles. Então, esse tipo de problema traz um item que talvez não tenha sido tão enfatizado por enquanto, e que nessa lista aqui aparece em quinto lugar, que é segurança. Ótimo, estamos todos na internet, como é que nós vamos fazer para proteger essas informações? Muitos dos dados que nós estamos falando em trafegar e disponibilizar pela cadeia toda, eles são gerados dentro desses controladores. Esses controladores se interligam em redes, internamente, dentro da sua fábrica, ou na sua máquina, que o OEM fabricou para ser usado. E nessa pesquisa aqui que a ARC fez, a ARC é um organismo que faz pesquisas de mercado, market share, ela lançou esse desafio mundialmente e vieram 6 itens como sendo aqueles que a indústria tem buscado com mais vigor, né? Excelência operacional, excelência no gerenciar os seus ativos, aproveitar o máximo deles, trabalhar com a nuvem, ter automação colaborativa, você ter diferentes elementos da automação colaborando entre si, resolvendo parte do problema. E além de energia, que é uma preocupação global, segurança também. Então nós vamos falar um bocado sobre isso e tem que ser uma preocupação, porque se os dados que você colocou na sua bela etiqueta estiverem errados ou sofrerem algum problema no meio do caminho, por efeito de vírus, por efeito de hacker ou por algum outro efeito interno, essa informação que você colocou na etiqueta, ela não vale nada. Há algum tempo nós tivemos um evento, nós temos alguns eventos que não são para segmentos específicos. Então nós tínhamos um grupo de pessoas da área farmacêutica e um outro grupo grande de automotiva. E numa das apresentações, a pessoa da automotiva estava se queixando muito como a vida dele era difícil, porque ele tinha muitos problemas de compliance, com uma série de exigências do governo, ambientais e tudo mais, e também com a concorrência, né? E o pessoal de farmacêutica rebateu, dizendo que eles têm 3 Cs, em vez de 2, que é o compliance e o concorrente, eles têm um terceiro C, que traduzindo vira F, né, que é o produto falsificado. E ganharam a discussão, porque o pessoal da Ford e da GM falaram, bom, pelo menos não estão falsificando ainda os nossos carros, né? Imagina mais isso, não? Você achava que a sua vida era difícil, imagina se falsificasse um produto que você faz. E colocasse um produto que pode matar a pessoa e que vai reverter contra a fama da sua empresa, contra o nome da sua empresa. Então concordaram que a vida do pessoal de farmacêutica é um pouco mais difícil nesse aspecto, né? Então, em relação ao número de medicamentos comprados online que são falsificados, esse número de 62%, eu não vou nem perguntar para vocês se ele é verdadeiro, porque tenho medo que vocês digam que sim. Então vou passar para o próximo slide. Muita gente compartilhou muitos desafios aí que vocês têm, e se a gente falar nos desafios para a própria serialização, ok, a quantidade elevada de dados, a aplicação em alta velocidade, limitações físicas, né? Talvez por isso tenham colocado aquela identificação no ângulo da caixa, né? Mas uma coisa é certa, desempenho, segurança e disponibilidade, tanto para essa tarefa como para as outras, são vitais. E é isso que a gente tem procurado ajudar os nossos clientes a conseguir, né? Nessa lista aqui do que vocês têm pedido para as empresas de automação, na verdade não é o que vocês têm pedido. Aqui é uma lista de pontos que, se você negligenciar, você vai ter sérios problemas. Todos eles. Então, se você não tiver, por exemplo, uma solução baseada em redes abertas, se você escolher uma rede proprietária, principalmente dentro da fábrica, depois você vai ter que se virar para encontrar alguém que converse com aqueles produtos. Hoje você tem uma série de máquinas, e muitos clientes pelo Brasil afora, máquinas que estão espalhadas num arquipélago, são ilhas, elas não conversam. Então, aquela informação, se você precisa daquela informação para levar para o sistema que gera a sua etiqueta, ela tem que ser integrada através de uma rede interna. Essa rede hoje se consolidou o padrão como sendo Ethernet, mas tem uma série de pontos que você tem que tomar cuidado também. Por exemplo, você garantir
que você tenha uma integração fácil desse sistema, tanto no nível mais baixo dos sensores, como no nível mais alto. A informação tem que fluir por tudo isso. O hardware e o software tem que ser de prateleira, sem dúvida. Porque de repente você fica na mão de quem elaborou uma excelente solução proprietária, mas que é só aquela pessoa que sabe. Caiu um raio, a pessoa morreu, ou ela foi embora, ou vendeu o segredo para o seu concorrente, né? Hoje, em termos de integração, eu falo de dois aspectos da integração. Um é o interno. Quando a gente fala da empresa conectada, o Connected Enterprise, a gente está falando de conexão fisicamente via internet, onde você pode levar a informação desde lá de baixo dos dispositivos inteligentes. Vocês viram a câmera hoje, né? Que bom se fosse só isso, né? Ligar na internet. Quer dizer, quem trabalhou já com aplicação de visão sabe que até a luz que você usa, dependendo da vibração que você tiver, a sua aplicação não funciona. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Mas acho que já falaram muito para vocês tomarem cuidado com as coisas hoje. Eu não vou trazer mais essa preocupação para vocês. Mas é só fazer com cuidado, tem regras de como fazer e cuidados a tomar. O controle que a gente fala pode ser o controle de sequenciamento, controle de temperatura, controle de posicionamento, uma série de disciplinas de controle. A boa notícia é que uma arquitetura só dá conta disso tudo. Né? Há uma tendência que esses controladores tenham cada vez mais recursos, fiquem cada vez mais versáteis. Né? Esses controladores têm que mandar a informação para cima e lá no alto, né, no corporativo, isso tudo tem que fazer sentido, não só em relação aos planos de produção, mas também naquilo que você vai contar para o mercado que produziu. E na medida que você vai dar do que saiu, quando, em que lote e com que material. Na indústria em si, nós estamos passando por uma transformação muito grande, tem implicações de RH, porque até há pouco tempo, a automação e o IT eram grupos separados, em qualquer empresa. E hoje não mais. Foi falado de manhã que o IT, na verdade, não é que o IT está também na automação, ele está na empresa toda. Então é muito difícil hoje você ter um processo que envolva algum tipo de impacto na área produtiva, em que você não tenha também o pessoal do IT presente. E para você juntar essa água e esse óleo, né, em alguns lugares é mais fácil, em alguns clientes é mais difícil. Mas hoje o fato é que a infraestrutura está integrada e que o trabalho tem que ser integrado. Se esse pessoal não estiver junto desde o começo, isso foi falado numa das outras apresentações também, a coisa não anda. Precisa ter os dois grupos integrados. Em alguns lugares virou um grupo só. Quanto a normas e cuidados que você tem que tomar, aqui é o básico. Hoje você consegue, por exemplo, ter um acesso remoto em qualquer empresa. Se você comprar um controlador nosso e a máquina for para o México, o OEM pode entrar na máquina que está lá no México, pilotar a máquina, ver o que há de errado com ela. Porém, nem sempre o pessoal de IT desse cliente no México vai permitir esse acesso. Não é assim, você vai entrando e conecta direto. Você tem uma série de cuidados a tomar que, de uma maneira bem resumida, eles implicam em você ter um approach por camadas. E para você separar o que vem de fora para o que vem de dentro, você tem uma zona desmilitarizada. Então esse DMZ é fundamental para que você consiga filtrar e evitar problemas que podem vir de alguém entrar indevidamente no seu sistema. Não cuidar desses pontos pode levar a umas situações, no mínimo, curiosas. A gente teve uma aplicação há algum tempo em que o usuário trabalhou com um sistema wireless. Só que quem desenvolveu não conversou com o pessoal responsável pelo IT e tudo mais, tinha uma verba sobrando no fim do ano, fizeram um sistema wireless e o sistema começou a ficar muito lento. E foi um pessoal nosso de campo para ver por que estava tão lento. E analisando o tráfego que estava lá entre os controladores na fábrica, para produção, ele encontrou um tráfego muito forte de e-mails. E aí ele descobriu que, como não tinha senha, não tinha proteção, não tinha nada, eles estavam disponibilizando a internet para a vizinhança, que estava usando, agradecendo. Né? Então, esse tipo de problema existe. É problema do produto? Não. É que tem uma série de cuidados que você tem que tomar. É um outro plano, é um outro caminho que nós estamos falando. ISO 88, nós temos produtos na área de processo, para a área de batch. Então, tem toda uma normalização de como você identifica as suas máquinas, os seus produtos, a sua área. E quando você fala do track and tracing, muito bem, você tem um recall, você teve um problema e rastreou que aquele produto tem, por algum motivo, aqueles remédios tiveram um problema. Para dentro da fábrica, a gente tem a ferramenta pronta, o software pronto, prateleira, para ajudar você a descobrir naquele produto quais foram os ingredientes que entraram para fazer aquele produto. Ou, se você descobre um problema com um lote de ingredientes,
em quais produtos finais que você produziu que foi aquele produto. Então, o track and trace não é uma coisa que termina na porta. Pelo contrário, às vezes é onde começa o desafio de você saber por que deu problema, né? E o ideal é você saber antes, né? E se antecipar a isso. Em termos de estrutura, Ethernet é muito legal, mas como todo mundo tem o seu computador, tem o seu endereço IP, acha que é só puxar mais um switch, mais um hub, colocar mais alguns nós na rede, né? E com isso, às vezes, você esquece que tem que ter uma estrutura para aguentar um fluxo de dados tão grande. Parece brincadeira, mas isso é esquecido com alguma frequência. E aí, não tomar o cuidado antes de fazer a aplicação acaba levando a um problema maior, porque aí depois você já passou os cabos, bandejamento pronto, tudo mais, você descobre que não deveria ter feito daquela maneira, né? Então, uma série de arquiteturas, você pode fazer a sua arquitetura em barramento, em anel, tudo mais. Escolha a que for melhor para você. Todas são suportadas, mas desde que você faça com planejamento para evitar problemas, né? E que não faça um puxadinho depois outro, achando que a capacidade de tráfego de dados é infinita, porque não é. Uma das coisas que a gente vê, tentativas de segmentação, né? Você pode separar o tráfego do corporativo do tráfego do chão de fábrica. O cliente nosso falou o seguinte, que ele misturou o tráfego da folha de pagamento com a área industrial, por isso ele quase foi tirado da folha de pagamento, né? Então, esses tráfegos não tem que se misturar. E é muito comum a gente chegar no cliente e falar, está separada essa comunicação? E a pessoa fala, sim, essa aqui é uma rede, aquela é outra. E você tenta acessar, vamos pensar numa câmera, né? Aquela câmera que está no nível de baixo, e você acessa. Não deveria. Por que acessa? Então, de repente, alguém resolveu pegar um atalho e colocou um cabo no switch que não devia. Então, isso é muito sério, porque se o seu dado vai para um lugar que não devia, ele pode atrapalhar a sua folha de pagamento, pode ajudar que venha um vírus que você não espera e entre nas suas máquinas, nos seus computadores, e você não quer isso. Outro ponto fundamental, que é muito negligenciado, né, é a instalação, fiação, né? Então, tem umas fotos aqui que vieram da Suíça, eu queria compartilhar com vocês. Não faça assim, né? Eu tinha ouvido que a Suíça estava com alguns problemas, deve ser isso. Então, assim que você tem que planejar a sua produção, você tem que planejar também a sua arquitetura de rede e tem que planejar também os cabos que você vai usar. O dia que for tudo wireless, aí você só se preocupa com o vizinho, que pode filar o seu sinal para a internet. Aqui é uma foto do Brasil. O Brasil vai tudo bem, está tudo azul. Então já vamos para as boas práticas. É muito isso, planejamento. Você tomar cuidado com a documentação desde o princípio, né? Prevenir os problemas. Então você já sabe que deu errado quando você fez de um jeito, não insista, que a probabilidade de dar errado de novo é grande, né? Não seja teimoso. Então, quando a gente comenta em relação a alguns procedimentos, alguns equipamentos que é melhor usar, você vai pagar R$10 a mais, mas você vai evitar problemas? Talvez seja interessante pagar esses R$10 a mais, tá? E os riscos, e eu não queria contribuir mais com a sinistrose, né? Mas quando você fala de redes, e no caso da internet, que agora virou padrão também para o chão de fábrica, você tem as coisas mais variadas, mais pitorescas aqui, né? Desde acesso não autorizado, roubo, sabotagem. Tem um produto nosso que ele conta para você, e ajuda muito na rastreabilidade, ele conta quem fez alterações no sistema. Então ele dá o dia, a hora, o minuto, a máquina e o usuário que fez aquela alteração no programa que de repente perdeu um lote de $50 mil. Esse software ele foi maldosamente chamado de dedo duro, né? E algumas empresas têm que colocar os servidores que têm esse software em salas trancadas, porque eles são alvo de sabotagem. Quando consegue proteger devidamente, você tem uma informação preciosa. Primeiro, para pôr a sua planta rodando rápido, se tem algum problema. E segundo, para saber por que deu problema, né? E isso tudo, veja, não é de hoje que tem roubo, sabotagem, mas tem N mais uma soluções. Tem uma coisa muito simples. No caso desses controladores, ele tem uma chave, onde você passa para o modo operação, modo programação. No meio, ele permite configuração remota. Se você estiver passando pela planta, tiver a chave ali, você virar para a prog, você desligou a máquina.
ou talvez a linha. Essa chave é removível. Que tal tirar a chave? E pouca gente tira. Então tem algumas proteções de acesso, coisas simples, que muitas vezes a gente não faz. Nas apresentações em conjunto com a Cisco, o pessoal normalmente faz uma pergunta que eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas olha, quantos de vocês, nos computadores das suas casas, tem senha para acesso? Tá? Fica para cada um pensar. Mas o fato é que tem algumas medidas simples que ajudam muito na segurança, e isso aqui não é um fato da vida, não é o fim do mundo, você tem como se proteger de tudo isso. Tá? E tem dinheiro por trás disso. Né? Aqui, só lembrando, né, nós temos então essa parceria com a Cisco, e a ideia da segurança ela é fundamental. Muito bem que você cuidou da infraestrutura, você tem sistemas que são confiáveis, mas é lógico que você tem que tomar medidas para que a sua rede, para que todo esse sistema tão bom e tão eficiente seja protegido. Essa segurança ela não é um cadeado, ela passa por uma série de níveis, como se fosse uma cebola, com muitas camadas. Isso vai desde da segurança física, não deixar entrar quem não deve, não deixar portas de switch abertas sem que estejam configuradas, ou seja, bloqueado o acesso de um notebook de quem você não quer que entre. Você tem todo um repertório para cuidar disso. O termo que se cunhou agora é IT Ready. Então, se a sua máquina vai para um cliente que tem toda uma configuração já conectada, a sua máquina tem que estar pronta para o IT. As vantagens disso fica mais fácil a monitoração, fica mais fácil alterar o programa, você consegue se integrar mais facilmente à cadeia produtiva. Essa é uma pressão a mais que vem para os fabricantes de máquinas. Né? E hoje as ferramentas que você tem para isso permitem que você, por exemplo, priorize os seus tráfegos, que você tenha um diagnóstico muito mais eficiente. De qualquer forma, quando tiver algum problema, você tem que registrar isso. E se isso aí acabar tendo um efeito no produto final, se você tiver que rastrear, é muito bom você ter a caixa preta do avião e poder saber exatamente o que aconteceu e por quê. Você pode agrupar os seus servidores em máquinas virtuais e ficar num servidor grande. Você pode ter, na integração da rede, você pode ter o seu data center dentro de casa. Tá? Você tem o desafio de especificar a sua máquina. Você que é o usuário final. Como é que você especifica? Que preocupações você tem que ter ao passar a sua solicitação para um OEM, fabricante de máquinas? Você tem que definir para ele um esquema de endereçamento. Como é que vão ser as suas VLANs? Tem detalhes das redes que você deve compartilhar com ele. Quais os dados que vão ser coletados? Às vezes você vê plantas que já estão adiantadas na implantação, fábricas novas, onde o pessoal não sabe dizer ainda que dados que vão para o sistema corporativo. E você tem que saber isso. Você tem que saber também de quanto em quanto tempo você vai pegar esse dado. Faz toda a diferença se você vai ler aquele dado a cada meia hora ou a cada hora, ou se você vai ler a cada 2 milissegundos. Isso impacta em tráfego, isso impacta nos equipamentos que você vai tomar, nos cuidados que você vai ter que tomar. Da parte do OEM, é o slide anterior ao contrário. Né? Você vai ter que entender qual o esquema de endereçamento que você deve utilizar. Você tem que saber que dados que ele vai querer pegar da sua máquina final. E também qual o nível de interação. Porque tem dados que pode ser que ele queira pegar a cada 10 milissegundos, 2 milissegundos. Né? Em relação aos desafios, né? O que se falou de desafios hoje foi uma coisa impressionante. Eu acho que é importante que vocês saibam que a tecnologia para fazer uma série de coisas muito legais está disponível, está pronta. Foi falado uma coisa que eu achei muito interessante sobre o que é customizado normalmente representar um risco. Então, a partir do momento que você trabalha com fornecedores, equipamentos padronizados, está simplificando a sua vida para o futuro. Né? Essa é uma mensagem muito importante e gostaria de enfatizar, acho que é isso mesmo, a gente percebe no dia a dia quem fugiu dessa rodovia, os problemas que teve, né? E disponibilizar a vocês, de todos os mais de 100 anos aí da Rockwell trabalhando com automação, de colocar à disposição de vocês uma linha que é confiável, às vezes confiável demais, porque o pessoal não quer tirar depois de 13 anos que ficou obsoletado, né?
não tem MTBF infinito, mas aguenta um ambiente industrial, está no fabricante, está no usuário final, está no OEM, tem o suporte local, tem os elementos aí para poder diminuir esses riscos todos. Não tem só risco, vocês também têm parceiros bons para ajudar a enfrentar esses riscos todos. Ok? Muito obrigado para vocês.